Nessa aula nós falaremos sobre a lipólise, lipo, gordura, lise, quebra ou hidrólise. Se você quer entender como isso acontece dentro do seu corpo, fique comigo até o final desse vídeo. Bom, agora nós vamos entender como ocorre a lipólise, essa quebra. Quando eu estou falando de lipo, eu estou falando de gordura. E onde ficam essas moléculas de gordura? Dentro dos adipócitos, que são as células que armazenam a gordura dentro do nosso corpo. Dentro dessas células, o adipócito, aqui é um adipócito. Dentro do adipócito ficam os triglicerídeos. Os triglicerídeos são 4 moléculas ligadas, 3 ácidos graxos e um glicerol, ligada por essas cadeias. Então, quando eu faço um exercício muito intenso, uma musculação intensa, uma corrida, pular corda, não caminhar pelo parque, não exercícios leves, mas aqueles exercícios que são tiros mesmo, o meu corpo ele vai gerar hormônios lipolíticos. São vários, mas os principais são o cortisol, o GH e as catecolaminas. Quando eu falo desses hormônios, eu estou chamando de lipolíticos. Por quê? Porque eles vão incentivar o adipócito a produzir as enzimas que irão quebrar essas cadeias. O hormônio catecolaminas significa que são 2 hormônios juntos, que é a adrenalina e a noradrenalina, só para ficar claro. Bom, então, quando eu faço esses exercícios intensos, o meu corpo vai gerar esses hormônios e dentro do adipócito, ele vai incentivar a produção dessas enzimas lipolíticas, que é a TGL, que é a lipase de triglicerídeos, lipase de triglicerídeos, o LSH, que é o lipase, e o LMG, que é o monoglicerol lipase. Bom, essa primeira enzima vai quebrar essa primeira cadeia. Essa segunda enzima vai quebrar essa segunda cadeia. E essa terceira enzima vai quebrar as cadeias que unem o glicerol aos ácidos graxos. Então, dentro do adipócito, eu vou ter 4 moléculas livres. 3 ácidos graxos e 1 glicerol. Por que eu digo que está livre? Porque quando elas não estão unidas, elas se tornam pequenas. E estando separadas bem pequenas, elas conseguem sair da célula de gordura, que é o adipócito, e entrar na corrente sanguínea. Aqui, é como se fosse uma veia. Então, essas 3 moléculas de ácido graxo, ela é lipossolúvel, ou seja, ela é gordura. Então, como o sangue é um meio aquoso, essas moléculas têm dificuldade de caminhar em meio aquoso. Por isso que elas precisam se ligar numa proteína, que é uma proteína carreadora, que vai carrear essas moléculas até o músculo para ser oxidada. Então, quando há quebra através das enzimas dessas moléculas, elas ficam livres no adipócito e entra dentro da circulação sanguínea. Dentro da circulação sanguínea, ela precisa de uma proteína que vai se unir a elas para ser carreada pelo sangue, porque ela é gordura. O glicerol não, porque o glicerol é hidrossolúvel, então ele caminha bem, é água com água. Agora, os ácidos graxos não, os ácidos graxos são gorduras. Então o corpo precisa produzir essa proteína, que é a albumina, que vai se ligar nos ácidos graxos para carrear ela através do sangue. Bom, chegando aqui, ela precisa entrar dentro do músculo, e essa entrada no músculo tem entradas específicas e limitadas. Não é assim, todo ácido graxo carreado pela albumina vai ser oxidado. Não, não vai. Tem uma limitação. Então, esses ácidos graxos vão conseguir permear o músculo, e dentro do músculo ele tem uma célula específica, e dentro dessa célula específica tem uma organela chamada mitocôndria, e tem que ser uma mitocôndria de dupla camada. Chegando aqui,
quando a albumina carreia, entrega ele para dentro do músculo, o corpo tem que produzir uma outra substância chamada L-carnitina. A L-carnitina vai se ligar naquela molécula de ácido graxo que está dentro do músculo, aqui ó, a L-carnitina vai se ligar nela e vai permear ela para dentro da célula, dentro da membrana, dentro da mitocôndria de dupla camada. Lá ela vai ser oxidada. Aí você realmente perdeu gordura. Nesse caso, eu digo que houve queima de gordura, mas até esse ponto só houve a quebra. Então, é muito importante separar quebra de queima. Quando que você realmente vai perder gordura? Quando houver a queima, a oxidação. E ela só vai ser oxidada dentro dessa organela celular que está dentro do músculo, que é a mitocôndria de dupla camada. Então, veja quantas substâncias o seu corpo precisa produzir para que você realmente fale, eu perdi gordura. Ele precisa produzir os hormônios lipolíticos que vão se ligar no adipócito, que é a célula de gordura. Lá, esses hormônios vão incentivar a produção dessas 3 enzimas que vão quebrar as cadeias, que vai deixar os triglicerídeos com as moléculas livres, que vai entrar dentro da corrente sanguínea, que vai ser carregado por uma proteína chamada albumina, que vai entrar dentro do músculo, e depois o seu corpo tem que produzir essa substância L-carnitina para se ligar nessas moléculas de ácidos graxos que estão dentro do músculo para realmente oxidar. Existe uma ilusão de que se você comer albumina, suplementar com albumina, você vai ter mais albumina para se ligar na gordura livre do sangue para ser oxidada. Isso não é verdade, porque a albumina, ela é uma proteína. E quando você faz a ingesta dela, essa proteína vai ser quebrada em aminoácidos. E esses aminoácidos vão servir para centenas, milhares de reações fisiológicas dentro do seu corpo. Então, não é porque você está tomando albumina, que você realmente ela vai se tornar albumina dentro do seu corpo. Isso é uma ilusão, é uma propaganda que as empresas de suplemento esportivo faz. Mas isso não é verdade, porque ela vai ser quebrada no sistema digestório e vai virar aminoácidos livres. E esses aminoácidos vão fazer parte de várias funções fisiológicas e não necessariamente a função de carregar a gordura dentro do sangue. Até porque essa entrada aqui no músculo, ela é limitada. Não é toda a gordura que eu tenho no sangue, carregada pela albumina, que vai conseguir ser oxidada. E toda a gordura que entrar dentro do sangue, que não fizer esse processo de oxidação, ele vai para o fígado e lá pode provocar esteatose nesse indivíduo. O que é esteatose? É o aumento do órgão. Por quê? Porque essas gorduras aqui livres, quando não são oxidadas, elas vão ser reagrupadas no fígado, que é a causa da esteatose, o aumento desse órgão. E quanto aquela capa de gordura em cima do fígado vai fazendo com que ele perca as suas funções hepáticas. E o fígado é um órgão fundamental para o nosso corpo, tão importante quanto o coração. Bom, outra coisa também que é uma inverdade é falar que eu vou tomar L-carnitina, que a L-carnitina emagrece. Tudo bem, dentro do seu corpo, aquela que o seu corpo produziu, sim, porque ela consegue carrear os ácidos graxos que estão dentro do músculo para dentro da mitocôndria, oxidar e você realmente você queimou a gordura. Mas essa L-carnitina, a L-carnitina sintética, que é vendida em suplemento, ninguém nunca comprovou sua eficácia. Em vivo, não. Só in vitro. O que isso quer dizer? Que lá no laboratório, uma célula isolada, aí eles conseguiram comprovar que tem alguma eficácia. Mas em vivo, em animal, isso nunca foi comprovado. Então, é muito importante prestar atenção naquilo que a gente acha que é verdade, porque todo mundo fala, porque é senso comum.
Não é porque todo mundo acredita e todo mundo fala que isso é uma verdade, porque ninguém nunca publicou um artigo científico realmente no PubMed, no Google Acadêmico, que fala que isso realmente acontece. O que nós sabemos é que não acontece. Nem a albumina feita por ingesta vai se tornar albumina dentro do seu corpo e nem a L-carnitina vai conseguir oxidar essa gordura. Então, prestem muita atenção nisso. Bom, fazendo um resumo da nossa aula, lipólise é a quebra das cadeias de gordura. Eu preciso que o meu corpo gere esses 3 hormônios, cortisol, GH e catecolaminas. Lembrando que catecolaminas são os 2 hormônios juntos, adrenalina e noradrenalina. E esses hormônios dentro do adipócito vai incentivar a produção das enzimas lipolíticas, que vão quebrar essas cadeias dos triglicerídeos, e vai deixar as moléculas livres para elas passarem pelo sangue e serem oxidadas lá dentro do músculo. Aí você realmente emagreceu e perdeu gordura. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui no vídeo que eu vou responder com todo prazer. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu vou trazer um vídeo novo para você. Beijo para você, fica com Deus. Não esquece de deixar o seu joinha.